Pronto, aqui nesse vídeo a gente já vai ver um pouco do Azure Sentinel. A gente vai conectar ele com um utilizador da AD e vamos dar uma olhada nas logs que nós vamos gerar propositadamente para fazer os testes. Então, antes de mais nada, eu fiz a criação de um Resource Group. Só vim aqui em Create, preenchi aqui com a minha subscrição, tal, coloquei o nome certinho. Se você quiser, você pode adicionar tags, revisar e criar. Eu também, aqui dentro do Microsoft Intra ID o antigo Azure Active Directory, eu fiz a criação de um grupo e fiz a criação também de um utilizador, que é o utilizador que nós vamos usar para testes. Feita essa criação dos utilizadores e também dos grupos, seria interessante para os testes habilitar o Multifactor Authenticator. Para isso, você pode vir aqui em Pair Use MFA. Feito isso, a gente vai vir em Microsoft Sentinel e vamos criar aqui dentro um workspace. Eu vou selecionar o Resource Group que eu havia criado, vou dar um nome aqui determinado, né? Aqui eu também vou selecionar a região de cobrança e revisar e criar. Eu não vou criar porque eu já tinha feito, né, anteriormente, então eu tenho aqui com a subscrição, o nome do workspace e tudo mais. E aqui dentro é onde a gente vai trabalhar. Feita esta parte, a gente vai vir em Data Connectors, Contact Hub, e nós vamos buscar aqui o conector que a gente quer. No caso, eu vou utilizar o Active Directory, e você vai fazer a instalação. No caso, eu já fiz, né? Mas normalmente você vai clicar aqui no conector que você quer e você vai clicar no botãozinho que vai ter aqui de install. No caso, como eu já tenho instalado, eu só tenho o botão de manage. Eu vou mostrar aqui os detalhes. Tá vendo? Então eu tenho aqui esse conector. Eu posso vir aqui em criar, se eu fosse criar um novo. E da mesma maneira, a gente vai selecionar o Resource Group, o Workspace, que eu tinha acabado de criar, e Renew, Review e Create. Então, esse conector vai ficar associado com aquela Workspace e com o nosso Resource Group. Outra informação importante, a gente pode voltar aqui em Data Connectors, já vai aparecer aqui o nosso Active Directory. Talvez ele demore um pouco para ficar verdinho, e talvez ele só fique verde assim que você fizer o login com o usuário que você criou em uma máquina virtual. Aí ele vai registrar como conectado, porque a partir daquele momento ele vai iniciar o monitoramento. A gente pode abrir aqui as especificidades. Aqui a gente tem as configurações de logs. Você pode selecionar só as logs que você quiser. No caso, eu selecionei todas, mas eu poderia ter selecionado aqui só logs de auditoria e logs de login. Mas eu selecionei todas. Você pode aplicar aqui as configurações e ele já vai começar a monitorar. Aqui você vai ter um gráfico, né, com as logs que vão surgindo. Feito isso, aqui em Analytics, você pode criar regras para alarmes. Então, no caso, eu criei essa regra, por exemplo, de Explicit MFA Denies. O que essa regra faz? Ela, toda vez que o utilizador que tem o Multifactor Authenticator, ele nega o push, a notificação push para fazer login, isso gera um alerta, porque isso pode significar que alguém tem a password, tem o login e quase conseguiu efetuar o login com sucesso, exceto pelo push que foi negado pelo utilizador. Então isso pode
indicar que o utilizador não estava à espera daquele login. Então, toda vez que um utilizador ele negar um push de MFA, isso vai gerar um alerta. Então, olha só, eu vou instalar o portal de empresas, eu vou instalar diretamente da Microsoft Store, vou fazer a instalação, vou fazer login com a minha senha e o meu e-mail, ele vai me gerar esse push. Eu vou instalar também o Authenticator Locked da Microsoft, escaneei o QR Code, tal, conforme as instruções, e agora ele me gerou este código 75. Eu vou negar, eu vou colocar aqui no meu telemóvel, no meu celular aqui outro número, e isso vai gerar um erro. Então vamos ver. Então, feito isso, a gente pode vir aqui em incidentes e a gente vai ter incidentes gerados. No caso, isso tem a ver com as regras, né, que eu criei. Então, a gente pode ver aqui, ó, User Explicit Denies MFA Push. Exatamente a regra que eu tinha criado aqui no Analytics. Então, isso gerou um alarme, né? Gerou um incidente e me apareceu uma notificação devido àquela regra que eu havia criado. Então, é isso que o Sentinel faz.